O amor, o elo da perfeição. André Donk, capítulo 4. Tema desta semana: a fonte do amor fraternal. Meta de hoje: leitura das páginas 57 a 59, parte 2. Para que sejamos aperfeiçoados na unidade, deve haver entre nós um ambiente de amor. No amor de Deus existem virtudes que fazem parte desse processo de unidade. O texto a seguir diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. O caráter de quem ama é expressar humildade, mansidão, longanimidade e tolerância. Essas virtudes devem abençoar o ambiente onde estamos. Imagine se todos fossem cheios de orgulho, arrogância e desprezo uns para com os outros. Nessa situação, Deus não teria caminho para aperfeiçoar a unidade entre seus filhos. Mas se o amor de Deus está presente, o fruto desse amor é humildade, mansidão, longanimidade e até mesmo suportar uns aos outros, ou seja, carregar a seu irmão ou irmã, tolerando seus erros e não expondo sua vergonha. Querido leitor, vamos viver no Espírito e exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor para que o amor se converta em frutos para o viver da Igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ainda em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo revela que toda lei é cumprida por meio de uma única palavra: amar uns aos outros como a nós mesmos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículos do 13 ao 15. Amar os irmãos implica servi-los. Precisamos trilhar o caminho de servir em lugar de ser servidos. Há também uma advertência dada pelo apóstolo Paulo ao dizer que, caso não haja amor no viver da Igreja, passaremos a viver na carne e o final será a destruição mútua entre nós. Ou seja, de maneira espiritual, iremos devorar e morder uns aos outros. Isso denota um ambiente de raiva e ódio. Que o Senhor nos livre disso e tenha misericórdia de nós. Queremos ser um canal de bênção no qual o amor de Deus flui. Paulo continua e adverte-nos ao dizer: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. O termo vanglória significa estar possuído de uma glória vazia, algo que não tem nenhum valor. O homem natural, que não conhece a vontade de Deus e não vive no Espírito, busca com empenho tal vanglória. Esse tipo de viver não edifica a Igreja, pois traz confusão e caos. O ambiente é de disputa. Passamos a guerrear entre nós mesmos, provocando uns aos outros. O resultado desse viver carnal é a inveja entre os irmãos. Que ambiente terrível! Um viver assim jamais irá trazer o encabeçamento de Cristo sobre as coisas criadas. Querido leitor, ao concluir este capítulo, percebemos que o amor fraternal, cuja fonte é o próprio Deus, é o único e verdadeiro alicerce capaz de produzir um viver real na Igreja. Ele é a base eterna e firme que a Igreja
deve cultivar, alimentar e praticar. O amor fraternal é tão importante aos olhos de Deus que será nesse ambiente que tudo será encabeçado em Cristo. Toda a criação se voltará para Cristo, o verdadeiro dono, reconhecendo como primogênito de todas as coisas. Esse dia será glorioso. Como igreja, nosso papel é acelerar esse processo, cooperando com o Senhor por meio da expressão do amor fraternal entre nós, até sua segunda vinda. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos nós. 2 Coríntios 13:13.